Pessoal, continuando a nossa aula, no slide anterior a gente viu os benefícios que a auditoria trabalhista pode trazer para uma empresa. Mas apesar desses benefícios, a auditoria também sofre limitações. As limitações da auditoria é com relação ao tempo, a custos e a competência da administração. Com relação ao tempo, muitas das vezes o tempo disponível para a realização de uma auditoria é incompatível com a necessidade da empresa, seja em função da urgência do parecer que ela tem, e aí o auditor teria um tempo muito restrito para fazer essa auditoria, seja em função do volume de documentos e até mesmo da organização desses documentos demanda mais tempo, né? O tempo ele é delimitado pelo auditor no momento do diagnóstico que ele faz na empresa. E aí ele vai observar o volume de documentos que será necessário examinar. Quanto maior o número de documentos, mais horas são necessárias. Muitas das vezes não é nem o volume de documentos que vai demandar uma quantidade maior de tempo. É a questão da organização, ou melhor, da falta de organização dessa documentação. Então, o tempo ele é um limitador da auditoria interna, porque além da auditoria ser cobrada por hora trabalho, normalmente as empresas que solicitam não dispõem de muito tempo para receber esse parecer, né? Esse resultado da auditoria. Então, se constitui num desafio para o auditor. Com relação a custos, o fator custos ele é um limitador no sentido de que quanto mais tempo for destinado à auditoria, mais cara ela fica. Né? E às vezes a empresa não tem estrutura financeira para arcar com isso, outras vezes não tem interesse mesmo. Então, muitas das vezes, uma auditoria trabalhista deixa de ser contratada em função do elemento custo. E, por fim, a competência da administração é outro fator de limitação, porque quanto menor for a competência da administração, quanto menor for o conhecimento dessa administração acerca dos procedimentos e processos, maior vai ser o grau de deficiência do controle interno. Em algumas empresas, observa-se que nem controle tem, né? São deficientes de controle interno. E a gente sabe que o controle interno ele é um grande aliado dos processos, até mesmo do exame, da conferência, se os procedimentos foram feitos adequadamente. E o controle interno é o grande instrumento de análise da auditoria, seja ela contábil, ou trabalhista, ou de processo. Quanto melhor o controle de uma empresa, melhor, mais eficaz é o trabalho da auditoria nesse sentido, porque ela tem elementos, ela tem instrumentais para fazer a análise, né? Então, reforçando para vocês, são limitadores da auditoria trabalhista o tempo, os custos e a competência da administração. Bom, uma outra questão muito importante é a diferença entre a auditoria interna e a auditoria externa. Assim como na auditoria contábil, uma auditoria trabalhista pode ser tanto interna quanto externa. O trabalho executado é o mesmo. O que diferencia uma da outra é que o auditor externo ele vai dar um parecer para a empresa, né? Alguns informam até sugestões de melhoria e vão embora. E retornam sempre que forem chamados ou se forem, né, chamados de volta. Já na auditoria interna, isso é um pouco diferente, conforme a gente vai ver no slide seguinte, ok? O objetivo da nossa disciplina é destacar a auditoria interna, inclusive destacar a auditoria interna como uma atividade profissional, como um nicho de mercado. O auditor interno, ele tem o papel
de fazer como se fosse uma fiscalização prévia da área trabalhista. E com isso, ele vai conseguir trabalhar no sentido de prevenir fraudes, prevenir passivos trabalhistas, prevenir desembolsos desnecessários, organizar, né, a área trabalhista de forma a otimizar seus resultados. Então, nesse sentido, a auditoria interna desempenha um papel de importância fundamental para essas empresas quando ela consegue identificar e prevenir riscos e falhas no controle de processos e procedimentos. Claro que, para que uma auditoria seja implantada e tenha sucesso, é preciso, antes disso, implantar processos e controles desses processos, porque, como eu disse no slide anterior, o controle interno é o grande aliado da auditoria. E aí, toda empresa que pretender atuar de forma sustentável e competitiva no mercado, ela vai precisar ter atenção nessas questões dos processos e procedimentos internos. O Robert Kaplan fala que o que não é controlado não é gerenciado. Por quê? Se você não tem controle do que acontece no cotidiano de qualquer atividade da empresa, de qualquer setor da empresa, como que você vai conseguir gerenciar e tomar decisões acerca de melhorias? Como que você vai ter um parâmetro do que pode melhorar, se não é feito um controle disso, né? E a gente vem observando no decorrer da disciplina que a gestão hoje é uma questão de sobrevivência, seja pelo quesito compliance, transparência e mesmo a estrutura. Quanto mais controlado é um negócio, mais probabilidade de melhorar seus resultados e suas estruturas. E trazendo para o âmbito da área trabalhista, quanto melhor for a gestão e quanto mais eficazes e efetivos forem os controles, mais sucesso, né, mais proatividade, mais eficácia terá essa área. E a auditoria interna existe com fins a obter esse resultado. Bom, dentro da estrutura de uma auditoria interna, quais seriam suas funções básicas? Pensando, eu quero criar um departamento, um setor, uma área de auditoria interna ou auditoria trabalhista aqui na minha empresa. Quais seriam as atividades desenvolvidas nessa área, setor ou departamento? Os profissionais ou o profissional dessa área vai trabalhar com assessoramento e consultoria. Assessoramento é, né, auxiliando no desenvolvimento de processos e de controles. A consultoria é mais voltada para a autogestão, trazendo as informações e as alterações acerca da legislação trabalhista e as estratégias para serem adotadas na área trabalhista, né? Qual a melhor forma de criar processos, procedimentos e estruturar a área trabalhista dentro, né, para atender a legislação, sem perder de vista, né, a questão da otimização dos resultados da empresa. Vai trabalhar na avaliação dos processos organizacionais, na avaliação e controle dos riscos empresariais. Mensuração de risco hoje é uma das atividades mais demandadas da auditoria trabalhista. Então, quando o auditor ele realiza a auditoria e em cada área que ele vai auditando, ele vai mensurando o grau de risco, seja por erros, seja por fragilidade da área, ou seja por fraude. E ele consegue transformar isso em números e em percentuais e apresentar a alta gestão. E é também função da auditoria a aplicação de técnicas e metodologias para a execução da auditoria em si.
Continuando, né, acerca das funções básicas da auditoria interna, é função, né, especificamente para o caso da auditoria trabalhista, detectar erros e determinar as correções cabíveis. Então, diferente do auditor externo, o auditor interno, ao perceber o equívoco, a não conformidade, a gente não gosta muito de trabalhar com a palavra erro, mas substitui por não conformidade, fica menos impactante na hora de fazer as abordagens. Então, detectando uma não conformidade, é necessário determinar quais seriam as correções cabíveis. É também função básica da auditoria trabalhista constatar fraudes e irregularidades, prevenir autuações fiscais, tanto trabalhista quanto previdenciária, prevenir reclamatórias trabalhistas, evitar recolhimentos de encargos sociais indevidos, evitar pagamentos de benefícios indevidos e aferir as causas que podem levar a empresa a penalidades, bem como as possibilidades de reparação dos erros ou enganos, evidenciando de forma acautelatória a vulnerabilidade contratual. Então, o grande foco do auditor trabalhista é identificar onde tem uma não conformidade, né, ou erro, e trabalhar isso no sentido de minimizar ou mesmo de consertar, né, aquela eventual não conformidade. Por isso que o auditor trabalhista ele é um assessor e um consultor ao mesmo tempo, né? E de certa forma, garantia para que a empresa consiga minimizar o seu passivo trabalhista. Ok?